Olá, amigos! Estamos muito felizes por essa oportunidade de, neste dia, nessa semana em que celebramos a fundação do Uniluz, União da Luz, esta casa espírita que, como uma semente de luz e de amor, se fixou aqui na zona sul da cidade do Recife para divulgar a doutrina espírita, para acolher tantas pessoas, tanto na perspectiva física quanto espiritual. Estamos felizes com a oportunidade. E para celebrar a noite de hoje, vamos estudar um tema que nos foi sugerido, muito importante para esse momento: a educação espírita e a caridade na construção de um mundo de paz. Antes de começarmos, vamos fazer uma prece. Amigo Jesus, divino condutor de nossas vidas, estamos felizes e agradecidos pela oportunidade. Abençoa-nos, Mestre, nesse momento, ampara-nos, que de tuas mãos amorosas possam descer flúvios de luz, de amor, de paz, a alcançar nossos lares. Apacenta, Mestre, os nossos corações. Ajuda-nos, fortalece-nos para que possamos assumir, neste momento, uma postura realmente de paz. Em Teu nome, por amor a Ti, por amor à humanidade, que possamos todos nós dar um testemunho de pacificação, de entendimento das verdades da vida. Abençoa, Jesus, o Uniluz. Abençoa essa casa espírita tão querida, fortalece os seus trabalhadores, as equipes espirituais, as equipes encarnadas. Fica conosco, Mestre, assim seja. Vamos estudar? Para desenvolver o estudo de hoje, nós selecionamos um texto que foi psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco. É uma mensagem do espírito querido Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, ela foi uma professora que viveu no Brasil no começo do século XX. Nada melhor do que uma professora para nos ajudar a refletir sobre a educação. A palavra educação, ela vem do latim educere, que quer dizer tirar de dentro, fazer emergir, pensar de dentro. Na perspectiva espírita, nós sabemos que nós somos espíritos e, por assim ser, criados por Deus, trazemos dentro de nós a centelha divina. Deus é em nós. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos onde está inscrita a lei de Deus. E os espíritos respondem: está inscrita na consciência. Isso quer dizer que o código ético do Pai atravessa nossas artérias espirituais, é íncito em nós. Todas as criaturas humanas na face dessa terra, seja qual for a sua condição, possuem a centelha divina dentro de si mesmo. Encetar, então, um processo educativo é promover essa emergência da potência divina, da amorosidade divina, da ética divina que subjaz o nosso ser. Nos educar é finalmente compreender princípios, pensar princípios que já existem dentro de nós. Todas as vezes que violamos a lei de Deus com os nossos comportamentos violentos, egocentrados, vaidosos, orgulhosos, agressivos, nós nos violentamos. Nós nos adulteramos, vulneramos o nosso ser. Daí porque o espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo, ele vem nos ensinar que Jesus é o psicoterapeuta maior. Porque ele sabia que todos os males que afligem
o espírito humano procedem do seu interior, de suas matrizes geradoras de personalidade, nas quais estão cristalizados hábitos doentios. Vejam bem, meus irmãos, são hábitos cristalizados, não é a essência do ser. Nossa essência é boa, porque nós somos filhos de Deus, mas nós permitimos que hábitos malfazejos, hábitos estanques à lei divina, se cristalizem em nosso ser. Esses hábitos doentios são filhos, como diz Amélia Rodrigues, diletos da violência e do egoísmo. Continua a benfeitora nos ensinando que Jesus tinha o poder sobre as tempestades da natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais. Ele também se preocupava com as tempestades do nosso coração. Esses tormentos que envilecem o ser humano e o levam a situações lamentáveis. Naquele dia, quando os apóstolos estavam na barca de Pedro, Simão Bar Jonas, o pescador, navegando nas águas que estavam tumultuadas pela tempestade e pela procela do lago de Genezaré, Jesus dormia sossegado. E todos estavam bastante inquietos, porque uma tempestade ameaçava fazer com que a embarcação só sobrasse. Pedro então acorda Jesus: Mestre, vamos todos morrer. Jesus olha para Pedro e diz: onde está a fé de vocês? E diz para os ventos: calai-vos. O mar ouviu a ordem do Senhor da vinha e sossegou. O vento ouviu o apelo, a ordem do Senhor da vida e sossegou. Mas nessa passagem do Evangelho existe uma imagem dentro da perspectiva da psicologia profunda que a gente precisa trabalhar. Quantas vezes a nossa tempestade íntima, esta procela que nós cultivamos através desses sentimentos de raiva, de medo, de angústia, de resignação, de impaciência, violência que nós cultivamos, quantas vezes essa tempestade toma conta do nosso ser? É preciso que nós saibamos mandar calar esta procela, assumindo uma outra postura, uma postura verdadeiramente cristã no nosso processo existencial. Nós sabemos, espíritos, que somos, que nós não morremos. Sabemos que temos apenas uma vida, essa que nunca se acaba, porque nós não morremos. Mas nós interexistimos entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós nascemos, renascemos em um novo corpo físico. Nós temos, como está lá no Livro dos Espíritos, plurimas existências. Vida, porém, nós temos uma. Nós não morremos. Todas as situações, então, no processo existencial, porque aqui reencarnados, nós estamos como que inscritos numa pedagogia, num processo educativo mais potente, porque estamos tangenciados pelo corpo físico. Sentimos medo, sentimos frio, sentimos as dores do corpo. O espírito, porém, ele pode atravessar essas experiências, mesmo encarnado, com mais elegância, as experiências de dificuldade, se procurarmos silenciar essas tempestades e procurarmos implementar com muito esforço, pelo menos iniciarmos o Evangelho em nossa prática moral no dia a dia. Quanto mais o Evangelho fizer um sentido ético em nossas vidas, no dia a dia, no feijão com arroz,
Quanto mais Jesus fizer um sentido para nós enquanto proposta existencial, mais pacíficos nós seremos. É impossível fazermos a paz sem antes trabalharmos essa paz dentro da gente. Nós estaremos sempre projetando no mundo e nas pessoas a tempestade que está dentro do nosso coração. Por isso, calai-os, ou seja, silenciemos esses ventos e essas ondas altas que nos impedem de pensar de forma mais clara. Uma das questões mais difíceis a superar esses pensamentos e essas emoções cristalizadas, porque muitas vezes são cristalizadas desde encarnações anteriores. A gente vem trazendo certas formas de pensar, mais primitivas, sabe? Desde reencarnações anteriores, cristalizadas. Mas se começarmos a perceber essas posturas, essas ideias, esses conceitos atrasados, né? E começarmos a mudar, sendo mais fraternos, fazendo exercícios de fraternidade, exercícios de amorosidade, de paciência, fazendo silêncio, aceitando as pessoas como elas estão e também nos aceitando. Fazer silêncio. Talvez seja hoje um dos exercícios de caridade mais importantes. Silenciar. Estamos vendo as pessoas muito preocupadas em dar opiniões, a terem razão, quando deveriam estar arregaçando as mangas e servindo. Nesta hora, nós espíritas estamos todos sendo convidados a servir, porque os espíritos nos avisaram que passaríamos por essa tempestade. Fomos educados. Nós recebemos muitos avisos que algo iria acontecer. Então, por que estamos guarnecendo nosso coração na revolta, na dúvida, no medo nesta hora? É preciso ter elegância, é preciso ir seguir adiante, em frente. Perguntar a Jesus, Jesus, muito embora atravessando esse mar alto, muito embora Jesus esteja sentindo medo, o que posso fazer para ajudar? E cada um de nós pode ajudar, cada um do seu lugar, a pacificar os nossos irmãos, a nossa família, a nossa sociedade. Continua a benfeitora nos ensinando. Para as tormentas do coração, diz Amélia Rodrigues, Jesus propôs inúmeras diretrizes de segurança moral. O que são diretrizes de segurança moral? São propostas educativas. Diretrizes estas capazes de superá-las. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que a que se encontra na lei de amor, propondo um mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários, para deles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. Então, que sentimentos primários são esses? André Luiz, no livro No Mundo Maior, lá nesse livro nós vamos ter uma verdadeira aula sobre esses andares do cérebro humano. Os sentimentos primários, mais atávicos, que está lá, né, no porão do nosso cérebro, é neste livro que a gente aprende que o nosso cérebro é triuno, não é? Tem 3 partes. Então, nesse porão do cérebro humano estão as emoções mais primárias. São aquelas que nos ajudaram à sobrevivência. A agressividade, a raiva, o medo. São aquelas emoções que nos permitiram o instinto de sobrevivência. Nos ajudaram a chegar aqui. Mas nós não podemos ficar sentadinhos lá no porão, cultivando raiva, agressividade,
medo, a gente precisa avançar. No segundo andar do cérebro humano, a capacidade de pensar, a capacidade cognoscente, a capacidade de raciocinar, tão importante, que nos trouxe até aqui, que ajudou a nossa sociedade a desenvolver a ciência, a tecnologia, todos os conhecimentos que o pensamento racional possibilitou, viabilizou a nossa humanidade. No terceiro andar do cérebro humano, as forças espirituais, o amor, a capacidade sublime, depurada, de tudo ver, tudo sentir, sobre essa diretriz do amor. Nós não podemos permitir que o nosso coração continue preso lá no porão. Precisamos avançar. A nossa sociedade precisa alcançar um outro patamar civilizatório. E o amor é o caminho. Então reflitamos. Estamos educados já para amar, assim como Jesus tem nos ensinado? Estamos amando? Espíritas que somos, estamos realmente amando? Nos colocando neste lugar de quem, de fato, entendeu o que significou a presença do Cristo aqui na Terra? E aí, então, Amélia Rodrigues continua. Jesus sabia que o único sentido da existência humana é de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la, deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo-se os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza que são obras do Pai. Então nós precisamos entender que não conseguiremos jamais encontrar a paz se não começarmos agora a sermos seres amorosos. Amorosos com os nossos irmãos, com a natureza. Devemos começar a aprender a dilatar essa capacidade de amar, para além do individualismo. Amar universalmente, o sentimento de família universal. O que acontece lá com aquele meu irmão que está do outro lado do planeta repercute em mim que estou aqui. Estamos todos interligados. Somos todos irmãos. Aqueles habitantes daquele país, lá do outro lado, é minha família espiritual. Isso é evangelho. Isso é espiritismo. Aqueles irmãos de um país lá do norte, lá de cima, é minha família espiritual. Nós não estamos separados, estamos na mesma embarcação. E esta embarcação é um lindo planeta azul, chamado Terra. Nessa perspectiva, o amor é terapia. O amor é cura. A capacidade de amar é cura, é proposta. Antes mesmo de estarmos vivendo esta pandemia, o mundo já estava adoecido, moralmente adoecido. No ano de 2019 foi publicada uma pesquisa por estudiosos da mente humana, na qual apresentaram-se dados estatísticos muito preocupantes. O que é estatístico é aquilo que já aparece em números. Crianças com ideação suicida, crianças com depressão, crianças com ansiedade. Nossa sociedade, nossa forma de viver precisa mudar. Nós precisamos ser mais generosos. Nós precisamos aprender a compartilhar a vida. Eu não posso viver mais de forma egocentrada. A natureza não aceita mais. O planeta não aceita. Chegamos no limite das nossas expressões de egoísmo. Precisamos abrir o coração para o amor. Esse é o sentido dessa experiência que estamos vivendo coletivamente. Nos despertar para o amor. No Evangelho de Jesus, nós conhecemos uma personagem que era um doutor da lei. Ele se chama Nicodemos.
Nicodemos era um dos chefes do Sinédrio. Certo dia, ouvindo falar de Jesus, ele ficou curioso de saber quem era aquele rabi. Então, o que é que ele fez? Diz Amélia Rodrigues que ele se disfarça e vai até a multidão, onde estava Jesus pregando o Evangelho, ensinando o amor e curando as feridas dos sofredores que se amontoavam aos seus pés. Nicodemos ficou estupefaciado com a presença daquele rabi, daquele mestre. Ele ficou como que tomado. Voltou para casa inquieto e naquele dia mesmo pediu que fizesse chegar um recado a Jesus. Se Jesus poderia recebê-lo à noite, porque muito embora estivesse tocado com Jesus, ele não queria ser visto por ser chefe do Sinédrio com aqueles seguidores do Nazareno. Ele então se disfarça e na calada da noite ele segue para a casa do apóstolo onde Jesus estava hospedado. Quando ele entrou, Jesus se levantou, olhou para ele e ele sentiu como se atravessado por aquele olhar. Ele se sentiu desnudado. E Jesus disse: Nicodemos, Bar Nicodemos, que queres de mim? Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco, traz para nós esse encontro. Ela diz que Nicodemos pergunta para Jesus. Isso também está lá no Evangelho, não é? Qual o mandamento maior? Aquele que devemos seguir. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. O atormentado fariseu de sentimentos corroídos, ele perguntou a Jesus: como, porém, amar ao que não se vê, não se compreende e não se sente? E diz Amélia Rodrigues, no relampaguear de emoção, Jesus explicou a Nicodemos: amando ao próximo como a si mesmo. E assim, neste momento, Jesus sintetiza a lei e todos os profetas. Eis o dístico: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso coração, e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus, Amélia Rodrigues diz que Jesus explica a Nicodemos, isso está no livro Primícias do Reino, desculpem. O próximo, esclareceu Jesus, são todos os seres humanos, filhos do único Pai, sem distinção de classe ou de cor, de credo ou de raça. Ante a impossibilidade de amar-se ao Pai, que transcende a qualquer entendimento, respeitar-lhe os filhos que lhe conduzem à herança e caminham ao nosso lado. Veja a resposta que Jesus dá. O próximo são todos os seres humanos, filhos do único Pai, sem distinção de classe, de cor, de credo ou de raça. E aí, meus irmãos, reflitamos. Nós estamos amando assim? Ou ainda cultivamos preconceitos? Nossa forma de amar é reducionista, só amamos aqueles que concordam com a gente, que pensam como a gente. É preciso refletir. O Evangelho nos convida a essa largueza de amar, ampliar nossa capacidade de amar. Continua Jesus explicando a Nicodemos. Amar ao próximo implica em considerá-lo irmão, compreendendo-lhe as necessidades e buscando supri-las, dispensando-lhe carinho e tolerância e fazendo-lhe tudo quanto gostaria de receber de outrem. O amor é, então, a única forma que nós teremos para fazer luminescer a potência divina
que está dentro de nós. Nós precisamos nos educar. E o Evangelho de Jesus é uma proposta educativa. Não dá mais para que nós amemos Jesus da boca para fora. Não dá mais para dizer que se crê em Jesus e continuar cultivando os mesmos comportamentos mesquinhos, estando no mundo de uma forma a pesar na economia do planeta, não respeitando a vida, procurando entrar em disputas sem sentido. O cristão, de fato, é alguém que inicia com coragem uma luta para se pacificar, para pacificar o seu próprio coração. Porque não é possível pacificar nada, nenhum lugar, país nenhum, mundo nenhum, se não iniciarmos a pacificação dentro de nós, do nosso coração. Amélia Rodrigues diz: o amor ergue quando o outro tomba. O amor compadece-se quando está diante do erro. O amor acompanha o solitário, ajudando-o. O amor enriquece de ternura todos aqueles que abraça, por maior que seja a carência que os devasta. No amor ao próximo é que eu, no outro, no amor ao próximo, é que o eu, nosso eu, no outro, a vida estua e a paz repousa no coração. Não é necessário ver para amar, bastando compreender que ninguém jamais se realiza a sós, nem se completa, se não der um sentido de solidariedade à própria existência. Então, meus irmãos, com esses ensinamentos da benfeitora Amélia Rodrigues, nós ratificamos que a essência do Evangelho, a essência do cristianismo e do espiritismo é a proposta de solidariedade humana que se dá através do amor. A síntese do Evangelho está no amor. Amar a si mesmo, ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Não é possível amar a Deus sem amar a si mesmo. Então, concluímos o nosso estudo desejando a todos que se sintam envolvidos nas vibrações do alto de amor. Neste momento em que estamos sendo tangenciados por uma epidemia em todas as partes do planeta, perguntemos a Jesus assim: Jesus, eu sou cristão? Bem sabes, sou cristão. Jesus, te amo. Ensina-me, Jesus, fortalece-me para que finalmente, neste momento que estamos vivendo, hora tão grave, eu possa servir. Como posso ajudar, Jesus? Fortalece-me, sou pequenino, tenho consciência das minhas dificuldades, mas como eu posso ajudar a pacificar a minha casa, os meus irmãos, o meu país? Como posso aproveitar este momento para me educar para a paz, para ser um cidadão planetário da paz? Muita paz, meus amigos. Um abraço a todos. Feliz aniversário, Uniluz.